Olá, sejam bem-vindos ao primeiro dia do nosso projeto de 30 dias quebrando correntes de maldição em minha casa. O nosso tema hoje é Ore quebrando a maldição do pecado. A palavra de Deus nos diz no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11 e 12. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei, com certeza, que bem sucede aos que temem a Deus. Um homem acreditava muito na sorte. Achava um absurdo pagar impostos ao governo, como uma pessoa que se achava mais esperta do que todos os outros, sempre se gabava de não ser um otário. Um dia, chegando perto de casa, se deparou com uma blitz, quando imediatamente se lembrou que estava com todos os documentos do carro irregular. Foi nesse momento que resolveu se apegar a Deus, pedindo misericórdia. Da fila que ele estava, todos os carros estavam sendo vistoriados, mas quase que como milagrosamente, quando chegou a sua vez, o policial deu as costas e ele passou. Sentindo a melhor das sensações, ele fez questão de contar a muitas pessoas sua boa sorte. O acontecimento fez reforçar ainda mais a sua tese de que quem paga impostos é idiota. Passado algum tempo, ele resolveu sair de férias com a família mineira rumo ao litoral capixaba. A família toda contente e festiva, a esposa e duas crianças eufóricas para conhecer o mar. Iam cantarolando hinos dentro do carro, quando de repente, entrando em Vitória, eis que os carros começam a reduzir a velocidade. Era uma blitz. Dessa vez, o sentimento de medo foi ainda mais forte. Por uma oração silenciosa, chegou a fazer um voto com Deus de que nunca mais andaria errado. A cada carro vistoriado, um frio diferente no estômago, até que chegou a sua vez e ali terminava a viagem perfeita. Um carro apreendido, família no meio da estrada, esposa odiosa pela irresponsabilidade do marido, filhos frustrados e chorosos, toda a reserva que deveria ser gasta na viagem agora ainda era pouca para colocar toda aquela documentação em dia. Essa história acontece todos os dias de várias maneiras na casa de muitas famílias e nos casamentos. Quantas traições bem-sucedidas acontecem antes de uma descoberta? Quantas transes inocentes sem consequência até que se confirme uma gravidez indesejada? Quantos pequenos roubos que deram certo antes de chegar atrás das grades? Quantas malcriações aconteceram antes da morte precoce? A verdade é que o diabo não joga para perder. Deus te dá asas, Satanás te dá corda. Na história da família acima, vemos que teria sido muito melhor para o homem ter sido pego na primeira blitz, pois estava bem perto de casa, seria tudo mais fácil de resolver. Mas para Satanás não basta fazer você cair. Ele busca garantias de que você permanecerá no chão. Quantas pessoas em situação de quase chegaram a acreditar que foram ajudadas por Deus? O sábio Salomão não diz que a sentença sobre a má obra não se executa. Ele diz que não acontece logo, mas irá acontecer. O pecado abre portas para o mal em nossas vidas. Foi assim desde os tempos do Éden. Hoje, começando esse projeto de quebra de maldição, é muito importante refletir nas palavras do sábio. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. O nosso temor de Deus tem que ser suficiente para nos manter afastados do pecado. Não se iluda, nem deixe sua família se iludir. Ou fechamos em nossas vidas as brechas abertas pelo pecado, ou serão exatamente por elas que Satanás entrará para a destruição do nosso lar. Todo pecado tem consequência, imediata ou paulatina, mas sempre terá. Por isso, comece hoje confessando os seus pecados. Mas o perdão dos pecados só acontece quando vem precedido do arrependimento. É por isso que precisamos de oração. Busque hoje o arrependimento verdadeiro pelos seus pecados e pelos pecados de sua família. Confesse cada um que o Espírito Santo trouxer à sua memória.
se humilhe diante de Deus, decida por uma vida de comunhão com Ele, que o pecado nunca mais te separe de Deus. E se acidentalmente ele acontecer, se ajoelhe novamente na certeza de que, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Por isso, vamos orar. Que Deus te abençoe.